Da obra O Despertar da Consciência, do Abismo às Estrelas, a terceira obra de nossa Lavra, que está sendo gestada, no capítulo 2º do primeiro item. Para Bezerra de Menezes, a essencial e inadiável transformação que se almeja realizar no entorno, inegável e inequivocamente, inicia-se no interno, evidenciando-se que a paz do mundo começa em si, começa em mim, visto que as mudanças externas sempre sucederão, virão depois, às metamorfoses e aos aformoseamentos interiores. Então, às transformações e as sublimações interiores. O fora vem por consequência. Portanto, é fato inconteste que, quando se muda o interior, em dissonância com as leis de harmonia e de equilíbrio, de imediato vê-se as transformações equivalentes refletirem-se e plasmarem-se nos intertícios desconexos do mundo exterior. Intertícios, espaços desconexos do mundo exterior. O contrário ocorrerá quando se intenciona equacionar os aparentes aspectos ou desacertos do meio externo. Na minha visão, tem alguma coisa errada. Eu quero consertar isso, sem antes ajustar as lentes das agruras dos próprios desatinos. Quando eu quero consertar lá, sem antes consertar cá, num relance, carrear-se-á o morbo deletério do aparente desalinho, aparente porque eu estou criando na minha mente que tem problema, e eu acabo criando na realidade. Do aparente desalinho ou das vibrações dissonantes do real desequilíbrio, que pode existir lá também e entrou em ressonância com o cá. Assim, à semelhança de um robusto ímã ou de um potente aspirador, a desarmonia do contexto observado vem ao encontro do íntimo do observador imprevidente, impregnando-se sobejamente nos veículos de expressão do incauto julgador. Gostou do texto? Ele está indo para a finalização do primeiro item do 2º capítulo. Então, Bezerra de Menezes compreende que a essencial e inadiável transformação que se almeja, que eu almejo, que você almeja, realizarmos no entorno, porque como se eu falasse o mundo está do avesso e o avesso está cá. Então, inegável e inequivocamente, ela inicia-se no meu mundo interno, evidenciando-se que a paz do mundo começa em mim, visto que as mudanças externas sempre sucederão, virão depois das metamorfoses, das transformações e das sublimações interiores. Porquanto, é fato incontestável que quando se muda o interior, que está em dissonância com as leis de harmonia e de equilíbrio, de imediato vê-se as transformações equivalentes refletirem-se e plasmarem-se nos espaços desconexos do mundo exterior, caso eles existam. Se a paz do mundo começa em mim, as reformas que eu almejo no mundo também começam em mim. Só que o contrário acontece. O contrário ocorrerá quando eu intenciono equacionar os aparentes desacertos do meio externo, porque eu estou julgando a obra do Criador e falo que ela está errada. São aparentes desacertos porque não são desacertos reais. Sem antes ajustar as lentes das agruras que eu estou sofrendo
dos próprios desatinos da magia mental, verbal, antifraterna e às vezes até prática. E quando isso acontece, num relance, carrear-se-á o morbo deletério do aparente desalinho que eu julguei, que eu critiquei, que eu condenei, das vibrações dissonantes ou das vibrações dissonantes do real desequilíbrio. Porque eu julgo algo que não existe e o real que está em algum ponto do universo existe e vem ao encontro do julgador. Assim, a semelhança de um robusto ímã, imagina um ímã enorme, ou de um potente aspirador, imagina esses aspiradores industriais. Eles sugando a desarmonia do contexto que eu estou observando, vindo ao encontro do íntimo, do observador imprevidente, que sou eu, que estou interferindo na vida alheia. E vai impregnar-me sobejamente, abundantemente, os meus veículos de expressão da mente ao físico, porque eu estou como um incauto, um ser distraído, julgando a obra da suprema perfeição. Tome água. Vamos avançar. O Sublime Viandante, nesta série, no pensamento de Ramatiz, seremos um mago sideral. Hoje somos um simples aprendiz e amanhã seremos magos siderais, que criaremos seres dentro do nosso próprio ser conscientemente. O espírito é um todo unificado e é também a mínima parte encarnada animando o universo consciente, subconsciente, perispírito e corpo, e interagindo com o entorno e também com o interno. O nome real da série é o Sublime Viandante e o Mago Sideral. Hoje é a 26ª parte, a terceira parte dos aspectos do câncer, 8 partes só falando das origens do câncer, já a terceira parte falando dos aspectos, termina os aspectos nessa parte e da 4ª parte em diante, aí nós já vamos vendo a profilaxia, já o processo das análises partindo para a cura. Então, aspectos do câncer em sua manifestação kármica, parte 3. Cenas dos capítulos ou da aula passada. Sobre a justiça e o rigor da lei kármica, o que semeou maior cota de ilusões e desenganos no passado também terá que colhê-los posteriormente sobre a equanimidade de que a cada um será dado conforme as suas obras. Na aula passada eu posso ter falado desilusões, mas aqui são ilusões. Então fica a errata se acaso eu li desilusões, você já considera então ilusões e desenganos, que também não deixa de ser aqui desilusões. Fiquei iludido e não deu em nada. E eu vou ter que colher o que foi semeado, ilusões e desenganos, porque a cada um conforme as suas obras. Eclodindo em algumas partes, em alguns seres, de chofre, como um relance, um relâmpago, sem probabilidade de qualquer socorro, em alguns casos, como nós falamos na aula passada, no caso da magia prática, a magia negra, a bruxaria,
enquanto em outros o faz lentamente, a magia mental, verbal e antifraterna, um pouco mais lento. Cada uma vai ficando mais contundente, mas vimos que, dependendo de como se faz, pode ser tão grave quanto a magia negra. Então, em zonas facilmente operáveis ou, então, sob a forma de tumores benignos que, às vezes, até se confundem com outras moléstias de menor ofensividade. Então, às vezes, a magia mental não foi tão grave, caiu a ficha rapidinho, a magia verbal também, a antifraterna também, então dá uma aliviada, menos a bruxaria e a magia negra, que é bem contundente a situação. Nós vamos passar pela palavra proverbial. Eu não sabia o que era, você sabe? Então a palavra proverbial se refere a algo que é muito conhecido, popular ou tradicional. Portanto, lesões proverbiais, que é o que nós vamos ver com Ramatiz, são lesões ou danos que se tornaram provérbios, ou seja, são muito conhecidos e usados para expressar alguma ideia ou sentimento. Quando o câncer causar as lesões proverbiais, eu posso, num desses provérbios, rebelde, ou outro, resignado, conformado com a situação, sem rebeldia, que é o que quer exatamente dizer. Como nós vamos falar de Ramana Maharishi, eu não vou falar o que ele fez, mas você já viu eu falar alguma vez. Se não viu, verá, porque nós publicamos um texto de Ramatiz falando desse mestre, desse avatar. Nós vamos falar de bruma seca ou névoa seca. E o que significa essa bruma seca, essa névoa seca? Então, bruma seca, também conhecida como nuvens secas, é uma atmosfera atmosférica. Aqui é mais de pressão, e aqui é a situação da atmosfera, que se caracteriza por uma redução de visibilidade devido à presença de partículas finas, como poeira. Por isso que bruma seca. Poeira, fumaça e emissões em suspensão no ar. Isso aqui tudo caracteriza a atmosfera, no caso. A atmosférica é a pressão, a intensidade com que isso ocorre. Ao contrário da neblina, que é formada por gotículas de água. Bem diferente. Então, a bruma seca, ao contrário da neblina, que é construída por gotículas de água, a bruma seca não tem gotículas de água. Então, no mês de agosto, costuma acontecer, por conta das queimadas, fumaça, etc., gases. E aqui, nós vamos falar de algo transparente. Então, translúcido você viu. E eu que estou dentro te vejo, e você que está fora não me vê. Eu que estou no perispírito vejo o corpo, e o corpo não me vê. Agora, transparente é quando eu vejo através do. Aqui é através. Eu preciso estar atravessando aqui mentalmente para ver a nuvem que está lá na frente. Aqui também é um sinônimo de transparente que dá para enxergar às vezes do outro lado com esse vidro, que não é translúcido, mas transparente. Tanto que essa cor que está aqui é o que está na tela de trás. E nós vamos falar de entrincheiramento. Aqui as trincheiras nas guerras, aí você vai imaginar algo parecido no interior de nossas células. Aí você lembra lá dos soldadinhos de defesa, nossa força de defesa. As 3 armas estão aí, Exército, Marinha e Aeronáutica. E aí você vai imaginar esse entrincheiramento dentro de nós. E aqui o microscópico eletrônico, lá nas cenas dos próximos capítulos que vai ter entrincheiramento,
que é do capítulo seguinte da profilaxia, e vai falar do microscópio eletrônico. Como nós vamos fazer a cena dos próprios capítulos, nos próximos capítulos vai aparecer trincheiras e o microscópio eletrônico. Assim sendo, tome água, vamos trabalhar. Em face de nos informardes que o câncer kármico é mais propriamente resultante de certo tipo de fluido tóxico que se produz na mente, nas operações de magia mental, verbal, antifraterna ou bruxaria e magia negra praticadas contra o próximo no passado. Pedimos que nos expliqueis por que motivo também ataca criaturas conhecidamente santificadas pela sua bondade, ternura e resignação. Como já temos testemunhado várias vezes. Isso não quererá dizer que a lei é atrabilhária e injusta, porque colhe em suas malhas tanto justos como injustos. E quando falar atrabilhário, o ser atrabilhário é um ser mal-humorado, violento, colérico. Então a lei não é de violência, não é um ser colérico que está aplicando e nem injusta. Se os simples fatos de assumirmos bons propósitos e os realizarmos numa só existência fosse suficiente para atingir a carga deletéria fluídica armazenada durante séculos ou milênios no perispírito, pela magia mental, verbal, antifraterna e até a magia prática, principalmente mental e verbal, é evidente que, além de uma visível incongruência, um contrassenso ou ignorância a respeito, na pedagogia sideral, as responsabilidades mais graves seriam resgatadas facilmente através de qualquer atitude pacífica e interesseira para isso se conseguir, que foi o exemplo que demos da nossa própria pessoa. Foram quase 15 anos de doações de cestas básicas, com tudo que ganhávamos, quase 10 anos de sopas. Como não visava o bem real, mais compliquei a vida das pessoas do que ajudei, e a minha própria não mudou grande coisa, porque na maioria das vezes fazia caridade com o chapéu dos outros. Então, se o simples fato, então não adianta eu querer fazer alguma coisa da boca para fora, ou o que chamamos de verniz social, para conseguir apagar decênios, séculos e milênios de desequilíbrio na magia mental, verbal, antifraterna, bruxaria e magia negra. Isso não vai trazer resultados favoráveis. Então, além de uma visível incongruência com a lei que é justa nessa pedagogia sideral, a cada um conforme as suas obras, então as responsabilidades mais graves seriam apagadas facilmente através de qualquer atitude pacífica e interesseira para isso se conseguir. E não é bem assim, a coisa tem que ser em espírito e em verdade. Então, da essência da consciência do ser, que é em espírito e em verdade, na conduta coerente com a essência. Mas o fato é que os próprios espíritos, em geral, preparam-se no espaço para cumprir as suas expurgações mais severas quando encarnados e livrarem-se ou sublimarem-se mais cedo dessa carga maligna que lhes pesa na veste perispiritual.
porque o que eu tirei do lugar eu tenho que recolocar. Por isso que o livrar em si aqui não cabe mais. Então eu estou vindo para reconduzir o elemental que era criador, que eu transformei em destruidor pela magia mental, verbal, antifraterna, bruxaria e magia negra. Agora eu tenho que fazer o caminho de volta e transformá-lo de novo em energia criadora, integrá-lo na minha própria realidade e levá-lo comigo para a eternidade. Certo? Então, isso nós não vamos nos livrar. Quando falamos limpar o perispírito, nós estamos trazendo aquela carga para o físico. Nesse processo do cadinho purificador, eu estou arremessando-os de volta no processo de sublimação ao perispírito até chegar ao mundo mental em perfeito equilíbrio e daí fazer a sua viagem real conforme a lei de amor, justiça e caridade. Aqueles que mais se exercitam para isso, no além, atravessam a vida física exercendo severa vigilância sobre os seus atos, evitando qualquer probabilidade de nova perturbação psíquica e atentos à voz oculta de seus mentores desencarnados, da sua própria consciência e desses amados mentores, que no nosso caso, nosso amado Leon Denis, Miramês, Ramatiz, Joana de Ângeles e vários outros, como Emmanuel, até o próprio Chico Xavier, e vários outros amigos espirituais, como André Luiz, Hamed, todos aqueles que procuramos estudar as suas obras e vivê-las na prática, acabamos criando vínculos com eles. Então, aqueles que mais se exercitam para isso, nós nos preparamos para isso no além, durante um tempo, para atravessar a vida física, exercitando a severa vigilância sobre nossos próprios atos. Você já nos ouviu palestrar. Em quantas palestras você nos viu proferir um palavrão? Você pode procurar todas. Você nunca viu. E se algum exemplo foi necessário falar uma coisa, a gente corrige e pede desculpa, que foi só para aquele momento, mas normalmente pensamos no que pensar, para não nos comprometer um tanto mais. Então, evitando qualquer probabilidade de nova perturbação psíquica. Já estamos perturbadinhos. Perturbar-se ainda mais e atentos à voz oculta dos seus mentores desencarnados, como no dia do sofrimento atroz com a cólica vesicular, após passar por uma crise, a segunda crise, na antessala para a cirurgia, e escutar a voz desses mentores. O que você escreve serve para os outros, não serve para você? Vá para casa agora. E com esse compromisso de vivenciar o que eu próprio escrevi, sarou. O karma acabou ali. Aquela drenagem mais violenta terminou ali. Mais de 2 décadas, quase 3 décadas de sofrimento atroz, com esses cálculos, com essas cólicas, e às vezes até água doía. Quase não comia. Por isso nós ficamos magrinhos, não foi para o regime, não, porque não podia comer mesmo. E agora que a gente está podendo comer, às vezes a gente esquece e às vezes sobe um pouquinho a mais do peso, mas a gente já está puxando o freio e trazendo para o prumo outra vez. Alguns espíritos, quando encarnados, pressentem a aproximação de suas provas cancerígenas. Nós as pressentimos todas. E desde cedo desencantam-se das ilusões da vida material. Sebastião Camargo não tem riquezas. Todo o recurso é do projeto O Despertar da Consciência. Para ele mesmo, é o mínimo
para a causa, a totalidade. Você desencanta porque não são os reais tesouros, mas você não vai jogar fora o que a vida te confiou para desenvolver a obra. A gente não fica mais amarrando o nosso burro no poste errado. Os tesouros eternos são os que nos chamam a atenção, aurindo forças na meditação à luz do dia, e renunciando deliberadamente aos bens e ao conforto materiais. Pergunta a alguém que já nos convidou para palestrar se algum dia nós, de nossa parte, pedimos algum passeio em algum desses percursos como lazer. Nunca pedimos, e todas as vezes que nos ofertaram, a maioria deles foram recusados. A situação que, se a gente recusar, arranja briga, mas foram o mínimo. Os maiores prazeres em estar em servir o Cristo em espírito verdadeiro. Nós temos realmente os prazeres reais, mas não condenamos quem desses lazeres necessitam. Eu estou devendo à minha esposa uma dessas viagens para ela. E vou cumprir. Eu posso não necessitar, mas ela necessita e merece, e vamos providenciar. Vamos arejar as ideias, como nós falamos. Transformam-se assim em criaturas serviçais e estoicas. Ou estoicas, fiéis aos seus princípios. Não nos permitimos corromper. E atendendo com ânimo à sua prole consanguínea, enquanto as mais heróicas, como minha sogra, ainda chegam a criar os filhos alheios. Não só o que ela adotou, como meu sogro, mas muitos outros seres que passaram pela estrutura do seu lar para alçar voo em outras instâncias. Então, quando temos consciência, nós nos transformamos em criaturas serviçais, servir pelo prazer de ser útil, e não abrimos mão dos nossos princípios na desculpa de ser feliz. Procriando. E atendendo com ânimo a sua prole consanguínea. Não tenho filho diretamente consanguíneo, mas tenho 58 netos de mães e pais que não engravidavam. E nós nos sentimos responsáveis por eles, além do cuidado mais diretamente de nossa família, aqueles que se permitiram. No caso, mais direto, minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, os que realmente carecem de maior atenção. E outros também precisar. Mas a atenção maior foi para esses seres. Enquanto as almas mais heróicas, no caso da minha sogra e outros que eu conheço, além dos seus próprios filhos, criou o filho alheio. Ela tinha apenas uma filha, quando alguém desejou ler-lhe a mão. Ela resistiu, mas numa hora cedeu para não criar problema. E a pessoa leu a mão e falou: você vai ter 5 filhos de você. E ela deu um salto. Só tinha programado 2. E vai vir um 6º por outros caminhos. E veio os 5 e o 6º. Mas na época ela duvidou. Vivem cristamente, que é todo o nosso ideal. Estamos a caminho, não sei quantos milênios vamos gastar para chegar lá. Por enquanto é um esforço bem direcionado. Vivem cristamente, as almas, no caso da minha sogra e outros luminares. E se tornam utilíssima à sociedade. O caso dela e de outros que conhecemos.
efetuando o máximo aproveitamento de todos os minutos disponíveis da existência e revelando grande capacidade e resistência moral. Isso é uma luta diária para nós, não desperdiçar o nosso tempo. Por isso que mesmo no hospital começou a nascer o terceiro livro naqueles momentinhos que o meu sogro dormia. Ali num banco, próximo da porta, foi tudo providencial. De vez em quando olhava, estava tudo ok. E pelo menos um capítulo por dia do quarto livro. O Despertar no Dia a Dia, que foi sugerido a ideia pelo nosso amado amigo Luciano, lá de São Francisco, São Paulo, próximo de Marinópolis, Jales, por ali, e do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. Como eu já falei, não poderia vir de uma pessoa e de um ambiente mais propício à proposta. E estamos cumprindo o que foi sugerido por seu intermédio da espiritualidade amiga. Então aqui está muito claro. Então fazem o máximo, aproveitando cada minuto e revelando grande capacidade e resistência moral, de não nos deixar entrar na magia mental, verbal, antifraterna, bruxaria e magia negra. A moléstia as encontra preparadas para o cumprimento kármico e encontrou a minha sogra, mesmo muito jovem, foi embora com 69 anos e às vezes não escondem a conformação, nunca mostrou rebeldia. Não escondem a conformação espiritual de que estão sendo purificados, esses seres. Então a moléstia as encontra preparadas para o cumprimento kármico, porque prepararam no mundo espiritual para vir, vigilantes aqui. E às vezes não escondem a conformação espiritual de que estão sendo purificados todos nós que passamos pelas provas sem rebeldia, sem lamentação, sem acusar Deus e quem quer que seja. Daí justificar-se o fato de existirem seres santificados pela sua heróica maneira de viver e que, embora tendo semeado bênçãos e auxílio ao próximo, desencarna sob as dores atrozes do câncer, como que desmentindo a bondade de Deus e a convicção de que o bem compensa. Eles passam por isso, mas poderia colocar ali também um não, com a convicção para aqueles que estão vendo que o bem não compensa. Eu poderia fazer essa leitura também. Então, daí justificar-se o fato de existirem seres santificados pela sua heróica maneira de viver e que, esse no caso também, meu sogro benzedor, ele acaba assumindo essas energias kármicas dos benzidos, que às vezes não mudam, e ele fica com desconforto no próprio corpo. No caso do meu avô também, que era benzedor, minha mãe até certo ponto, rezadeira. Embora tendo semeado bênçãos e auxílio ao próximo, desencarnam sob dores atrozes do câncer, no caso da minha sogra e vários outros, como que desmentindo a bondade de Deus, como se Deus esquecesse daquela criatura, mas permanecem com a convicção de que o bem compensa. Pensar, sentir, falar e viver somente o bem. O miasma cancerígeno que pesa na vestimenta do perispírito ao ser expurgado
sempre provoca lesões proverbiais do câncer. As lesões proverbiais que eu disse: rebeldia, resignação, conformação. Viram provérbio. Viu como fulano foi rebelde? Aí pode criar um provérbio da rebeldia. Como ele foi resignado na ação, sem acomodação, ou conformado, sem acusar quem quer que seja. Quer isso aconteça com um ser rebelde, a sua prova kármica, quer com uma criatura decidida. Provérbio kármico aqui do câncer. Útil e boa, também em provérbios, que resolveu extinguir o seu residual mórbido. Então, o miasma cancerígeno, que pesa na vestimenta do perispírito, ao ser expurgado, sempre provoca lesões proverbiais do câncer. Para que a gente exercite não rebeldia, resignação, conformação, ser a criatura decidida, útil e boa. Então, que isso aconteça com um ser, ele pode ser rebelde. Rebelar-se e complicar mais do que já está. Além de não quitar ceitil por ceitil, fica devendo mais do que veio resgatar. Então, a sua prova kármica, ao invés de ser atenuada, será agravada. Então, quer com a criatura decidida, que recebe a dor, entende o seu recado, faz as transformações, sendo útil, sendo boa. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, segundo Emmanuel, progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Capítulo 82, Fonte Viva. Que resolveu extinguir o seu residual mórbido até o último ponto, até a última gotinha. O certo é que, enquanto o espírito rebelde, durante o seu expurgo obrigatório, semeadura e colheita, continua a produzir nova carga enfermiça para sofrer futuras expurgações dolorosas, às vezes mais do que as de agora. A alma conformada, resignada, útil e boa efetua sua drenação tóxica, exercitando-se sob a bondade, o afeto, a humildade, a renúncia e o amor ao próximo, evitando contrair de novo o mesmo débito que lhe produziu tão grande sofrimento. Então, são pessoas conscientes, responsáveis, útil e boas, ou se esforçando para tais. Então, é certo que enquanto o espírito rebelde, durante o expurgo obrigatório, continua a produzir nova carga enfermiça para sofrer futuras expurgações dolorosas, então aqui as lesões proverbiais, rebeldia, enquanto o rebelde faz isso, e olha que é um grande número, tem pessoas que sequer têm coragem de pronunciar o nome do câncer. Não é um palavrão que eu vou dizer, mas nem vou dizer, não cabe. E fala daqueles nomes mais horrorosos, aquela coisa. O câncer não tem nada a ver com isso. É apenas uma criação personalizada de cada um. Não é ele. Somos nós que o criamos. Agora é recriar a criação. Enquanto a alma conformada, resignada, útil e boa efetua a drenação tóxica, exercitando-se sobre a bondade. O outro pode estar na maldade, na afetividade, o outro pode estar causando os transtornos na família.
A humildade, o outro pode estar no orgulho. A renúncia, o outro pode estar na outra ponta, no contrário. O amor ao próximo, o outro odiando o próximo. E evitando contrair de novo o mesmo débito que ele produziu tão grande sofrimento, já que temos que sofrer as consequências de nossos desatinos, que soframos como Santo Agostinho, bem e mal sofrer. Quem sofre mal, rebeldia aumenta sua carga. Quem sofre bem, sabe o que está fazendo, resignado na ação, conformado, não no sentido de não desejar sair da situação. Se um espinho crava em minha carne, eu vou procurar todos os meios para retirá-lo, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não vou me revoltar porque foi espetado. A história religiosa, vou tomar água. A história religiosa do catolicismo narra-vos a vida de muitos santos que, à medida que mais padeciam dores cruciantes, capaz de cruciar, de causar aflição, tormento, aflição, que é aflitivo, cruciário, ou cruciantes, atroz. Então, além de padecer dores cruciantes, também sublimavam-se pela sua fé e confiança mais intensas nos propósitos sublimes da vida criada por Deus, que é a função de cada um de nós. Então, a história religiosa, não só no catolicismo, em todos os rótulos, narra-nos a vida de muitos santos, tanto que nós vamos falar do nosso irmão Marachi, que não é católico, à medida que mais padeciam dores cruciantes, e no caso dele vocês vão ver o que ele fez. Também aproveitavam aqueles instantes para sublimarem. A maioria dos musicistas, como Mozart, Beethoven, todos eles passaram por dores cruciantes, mas com as suas magistrais obras sublimavam suas almas, pela fé e confiança mais intensas nos propósitos sublimes da vida criada por Deus, conscientes do que fazia. O menor resíduo tóxico, astral, que ainda existe no perispírito deve ser expurgado para a carne. E por esse motivo, alguns seres muitíssimo elevados, cujo espírito se apresenta bastante diáfano, e que é diáfano, que permite a passagem de luz. Algo que é tão cristalino que a luz atravessa sem dificuldades. Então, seus corpos, bastante diáfano, quer dizer, puros, ainda podem possuir remanescentes de toxicidade psíquica que está lá no fundo do baú. Lembrando o fenômeno da bruma seca. Lembra da bruma? Aquela que por vezes vela a transparência luminosa de um céu inteiramente azul e belo. Que vela, quer dizer, aqui no sentido de velar, é de atrapalhar. Imagina a vela de um veleiro frente ao sol, frente à transparência dessa luminosidade do céu azul, te impedindo de ver o céu azul. Então, a menor toxicidade precisa ser drenada, até o último ceitil. Então, há casos também em que a alma santificada, em que já dispõe de bons créditos junto à contabilidade divina. Quem tem crédito pode ajudar. Também se sacrifica voluntariamente para aliviar parte das dores dos seus pupilos, assim como fez Jesus para salvar a humanidade terrena.
fez um esforço tremendo naquele momento para trazer isso para o teu ser. Mas a semelhança dos 17 casos de cura, somente 3 não voltaram a adoecer. Então, quase a totalidade da humanidade não fez jus à compaixão, ao sofrimento que ele teve para trazer o desconforto, os desacertos da humanidade, puxando para si, e eles se endividaram, nós, que estamos aqui até hoje enroscados, um tanto mais, e não demos continuidade ou cumprir o que ele pediu. Vai, não peques mais. Então, esses seres que têm a sua conta, os seus créditos na contabilidade divina, também se sacrificam, como fez Jesus. Mas agora vamos... E não pense que ele tomou sobre si e levou todas as dores. Aquelas do momento aliviou e nós arranjamos outras. Como alguém que se benze, não muda, daqui a pouco está mais estrupiado do que antes. E assim, falam que ele salvou as nossas almas. Salvou até certo ponto da ignorância, porque ele mostrou o caminho. Sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faz. Para mim, o que ele veio dizer e fazer é mostrar que é possível fazer, e fez, e mostrou como fazer. Pegou parte dos nossos tormentos para dar um alívio às nossas consciências, para aquele momento quando eu abraço alguém, que às vezes está dolorida, e no final do abraço não tem dor. A pessoa só não pergunta como eu fiquei depois do abraço. Só vai levinha e rumo a novas encrencas. Depois quer outro abraço? Até quando? Não dá, não é verdade? Então tem limites. Se você faz, o outro muda, vamos em frente. É também o caso do grande e admirável santo da Índia, nosso amado Ramana Maharshi, que, rodeado de seus mais ardentes discípulos, estou falando porque passei pela Índia e o conhecemos, que estavam ansiosos para encontrar o caminho reto da consciência cósmica. Eles queriam, ávidos. Então ele apiedou-se de suas angústias humanas e ocultamente, sem eles saberem, participou-lhes do fardo kármico, atraindo para si parte da toxicidade perispiritual que eles possuíam, para mais tarde desencarnar de atroz tumor cancerígeno, que lhe devorava o baço e lhe exauria as forças orgânicas, mas sem o menor queixume ou protesto contra a sua dor. Só faz essas coisas quem realmente tem esses valores, como Chico Xavier. Mais de uma dúzia de enfermidades. Dele? Não, da humanidade. A maioria dos que o procuravam queria alívio para suas dores. E ele aliviavam puxando para si. E o seu corpo padecia os tormentos dolorosos. Assim como nosso amado Divaldo o faz. Os cânceres, outras situações. Como ele fez com um garçom num país estrangeiro que estava com câncer. Joana pediu, ele abraçou, puxou o câncer para si. Joana e os demais amigos ajudaram depois de trabalhá-lo em si para salvar a vida do garçom. Ajudou ele depois a
a custear o tratamento para que ele pudesse ser um dos pupilos a propagar a mensagem de Joana do Cristo naquelas instâncias. É também o caso do grande e admirável santo da Índia, Sri Ramana Maharshi, que, rodeado de seus mais ardentes discípulos, já fizemos isso na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, fomos no abismo, quase que ficamos, porque a maioria quer que você fique no abismo, se possível te puxa para o abismo, porque gosta do abismo e não quer sair. E não adiantou muita coisa. Foi quase tudo em vão, porque a maioria não queriam mudar, por não querer mudar de vida. Não queriam sarar por não querer mudar de vida. E que estavam os seus discípulos ansiosos para encontrar o caminho direto para a consciência cósmica, ou da consciência cósmica. Então eles queriam, estavam ávidos. Então ele apiedou-se de suas angústias, porque essa bruma seca lhes empanavam a visão, e ele ocultamente, sem que eles soubessem, participou-lhes do fardo kármico, puxando para si a bruma seca que os impediam de ver esse caminho da consciência cósmica, o caminho reto, o caminho direto. Então ele atraiu para si parte da toxicidade, não a totalidade, perispiritual que eles possuíam, para dar um alívio para que eles pudessem construir os olhos de ver, para mais tarde desencarnar de atroz tumor cancerígeno que lhe devorava o baço, conectado ao centro vital, responsável por toda a vitalização do corpo, como nós já mostramos, e lhe exauria as forças orgânicas, porque ele é responsável por abastecer tanto a corrente sanguínea, o baço, controla o volume sanguíneo, quanto o centro esplênico que o abastece para que ele possa vitalizar. E aqui estava sendo drenado suas energias, mas sem o menor queixume ou protesto contra sua dor, porque ele escolheu fazer. Então nós escolhemos, passamos pela prova sem lamentação. E às vezes, quem recebe o alívio não toma prumo. Foi por isso que Jesus disse-nos: não dê pérolas aos porcos. E Miramês complementa: não perca tempo com quem não quer. Use todo o seu tempo para quem tem sede de paz e fome de amor. E finalizou mais esta aula. Estão menores, como vocês perceberam, quase que cronometradas, né? Ali uns 50 minutos mais ou menos. E as cenas agora, chega de tanto sofrimento. Agora vamos rumando para a profilaxia, depois para a cura, a libertação. Então, profilaxia do câncer. Capítulo 22 e parte 1 da profilaxia. Acreditam muitos cientistas que o câncer é proveniente de algum vírus ou ultravírus filtrável. Aquilo que eu posso isolar, posso medir, posso pesar, posso examinar. Que mais hoje, mais amanhã será conhecido e isolado para sua sumária extinção, como fez Louis Pasteur. Pensava que eram os vírus, ultravírus, micróbios, vermes que causavam as doenças. Claude Bernard tentou dissuadi-lo dizendo que isso não era verdade, não eram esses seres que causavam, mas sim os ambientes da magia mental, verbal, antifraterna, bruxaria e magia negra que causavam as doenças. E
Anthony Béchamp disse que eram as criaturas, hoje sabemos com essa magia mental, verbal e antifraterna, que criavam os elementos que alimentavam os vírus dos ultravírus e os tornavam agressivos, que é a perversão ou o corromper da energia fecundadora da vida, a subversão, transformando em energia destruidora. Então, após o advento do microscópio e o êxito das pesquisas de Pasteur, os cientistas acreditaram que seria descoberta toda a fauna do reino microbiano. E Pasteur passou a vida inteira criando remédios, vacina e isso, e no leito de morte ele confessou que Bernard estava com a razão. Não sei se ele conheceu Anthony Béchamp, mas com certeza também. E ele estava errado. Que não eram os vírus, bactérias, ultravírus que criavam doenças, mas sim os ambientes e quem criava os prótites, segundo Anthony Béchamp, essas larvas, esses vírus e vibriões psíquicos, esse elemental corrompido, eram os próprios doentes. Os parasitas atômicos, moleculares, etc. E feita a identificação de todos os inimigos ocultos do homem, que, em seu mundo infinitesimal, ainda se entrincheiravam nos intertícios, nos espaços das células humanas. Se escondem como vírus pervertidos ou como esse elemental que alimentou os vírus que escondem dentro das mitocôndrias, que são organelas dentro das células, ou nos intertícios, nos espaços intracelulares, ou entre uma célula e outra, no caso do sistema linfático, por exemplo. O líquido intersticial ou extracelular também. Os microbiologistas modernos também guardam a esperança de que, através de mais poderosos microscópios eletrônicos, nós mostramos para vocês, hão de vislumbrar o mundo imponderável do ultravírus, dos ultravírus infiltráveis, que não conseguem se isolar, e assim solucionar todas as incógnitas patológicas da medicina. Com esse microscópio não vão ver, só se eles criar aquele da obra Estudando a Mediunidade de Martins Peralvas, o psicoscópico, que é astral. Ali ele examina a parte mental, verbal, toda a parte moral, astral do ser. Aí ele vai enxergar, mas com o microscópico. No plano físico, nessa dimensão, não vai enxergar coisas de outras dimensões. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si,
e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.